Olá, bem-vindos a novo tutorial de vídeo. E hoje vamos aprender a jogar Ten, um incrível jogo para 1 a 5 jogadores a partir de 10 anos, desenvolvido pela mesma equipa que nos trouxe Salada de Pontos. Dentro da caixa de Ten, estes são os componentes que encontramos. Temos diversos manuais, um dos quais em português, um bloco com as cartas de referência, 2 grandes blocos com as cartas de jogo e um saco carregadinho de moedas. 50 as pretas são as moedas de jogo, 15 as brancas são as de rebentar. Antes de vermos propriamente como se joga, vamos ver alguns detalhes que tornam esta edição de Ten verdadeiramente especial. Pegamos aqui numa carta de jogo e vemos que esta carta tem uns efeitos laser no verso que fazem com que ela brilhe imenso e lhe dê um toque bastante especial que apetece praticamente começar a jogar de imediato. Além disso, em Ten vamos ter cartas com cores e números. Os números variam entre 1 e 9, como podemos ver aqui, e as cores são 4, o azul, o rosa, o amarelo e o verde. Em cada uma delas os números, lá está, vão de 1 a 9, mas quando conseguimos completar a sequência de 1 a 9, conseguimos também proporcionar um efeito especial na nossa mesa. Vemos aqui estes desenhos não nasceram por natureza, não é? Portanto, nós tivemos aqui a montar as cartas de modo a podermos ver a forma como estes desenhos são feitos e isto é de facto uma característica que poucos jogos apresentam. Além disso, a caixa do próprio Ten tem esta pequena dentada aqui numa das laterais que faz com que, quando fechada, seja muito mais fácil de abrir. Vamos ver? Portanto, as mãos pegam um dos lados desta forma e a outra abre facilmente a caixa, proporcionando aqui um processo bastante agradável. Vamos agora conhecer todas as cartas do jogo. Temos, portanto, os números 1 a 9 nas 4 cores, tal como vimos anteriormente. Temos também umas cartas que são joker. Estas que aqui estão são números, tal como aqueles, só que podem pertencer a qualquer uma das cores, formando também elas um curioso padrão. Para cada uma das cores há um joker e há também o joker dos jokers, ou seja, estes números podem substituir qualquer um destes números, mas esta carta azul pode substituir qualquer uma das cartas azuis. Ou seja, um 6 pode ser um 6 de qualquer cor, uma carta azul pode ser qualquer número azul. Temos também os jokers para cada uma das cores e este, o todo-poderoso, o joker dos jokers. Além destas cartas, que têm números e cores, temos também estas, que têm as moedas. Existem valores de 1 a 5 e é com elas que vamos ganhar mais moedas. Além dessas moedas, existem as fichas de rebentar, porque neste jogo, por vezes, vais ter muita vontade de ter mais cartas e isso vai trazer alguns dissabores. Preparar uma partida de Ten é muito simples. Distribuem 5 moedas a cada um dos jogadores. Estas valem 1, estas valem 3. E aqui há a necessidade de fazer um ajuste no baralho. Portanto, a 5 jogadores jogam todas as cartas, a 4 jogadores também. A 3 jogadores é preciso retirarmos as cartas para jogar com 4 ou mais jogadores. E se estivermos a jogar a 2, então deve-se retirar as de 4 ou mais e também as de 3 jogadores e jogar apenas com a essência do baralho. Para vermos quem é o primeiro jogador, nada mais fácil. Temos as nossas cartas de referência, as cartas de resumo, e as cartas de resumo têm 2 faces. Cada uma complementa a outra, mas no verso desta face vamos encontrar numa das cartas, esta que aqui está, a indicação de primeiro jogador. Portanto, tudo o que temos que fazer é usar um número de cartas igual ao número de jogadores, claro, garantindo que esta entra no baralho, portanto, neste caso a 4, esta não entraria, baralha-se, e o jogador a quem sair aquela carta que tem o símbolo de jogador inicial será o primeiro jogador. Ora, fazendo aqui uma pequena simulação, claro está, o jogador à nossa esquerda seria o primeiro a jogar. Dentro da caixa temos estas cartas de referência em 4 línguas, 15 delas não vão ser úteis, são em línguas que não português, a não ser que algum dia contem jogar nessa língua, podem perfeitamente pô-las no ecoponto azul. Para vermos como se disputa uma partida de Ten, nada melhor do que simularmos 2 rondas completas. Ora, neste caso temos um jogador inicial e neste jogo não há cartas na mão dos jogadores. Todas as cartas saem desta pilha e, claro, quanto mais ganancioso for o jogador, mais riscos vai correr. Vamos então para o jogador à nossa esquerda, ele vai revelar a primeira carta e temos um 5 cor de laranja. Aqui, como é o início do jogo, ser cor de laranja ou de qualquer outra cor não faz qualquer diferença. O importante agora é que Ten é 10 e 10 é o máximo que se pode recolher neste jogo. Portanto, se o jogador de laranja quiser continuar a receber cartas, ele tem aqui algum risco. Vamos ver, até porque há aqui algumas outras nuances, aquilo que está a seguir. Olha um 1.
Por enquanto está tudo muito bem, ele pode decidir parar e apanha estas duas cartas para a sua coleção, ou pode decidir revelar mais alguma carta. Se ao revelar mais alguma carta ele rebentar, na pior das hipóteses recebe uma destas fichas de rebentar que vale por 3 moedas. Mas aqui esta ficha tem uma nuance extra, que é todas as moedas são contabilizadas, mas as negras não podem ter mais do que 10. Ou seja, nós não podemos ter mais do que 10 em dinheiro negro, dinheiro preto. Porque se tivermos mais do que 10, não vamos continuar a receber mais. As brancas não contam para esse limite, portanto, para alguma vez termos mais do que 10, temos que ter também algumas moedas brancas. É possível perfeitamente jogar toda uma partida sem receber cartas brancas, isso até era capaz de não ser um mau sinal. Portanto, vamos ver, aquele jogador vai querer revelar mais uma. E saiu um 6. Agora, duas coisas acontecem. Primeira, não rebenta, porque este é um 6 diferente, não é por ele ser de uma cor diferente, é porque ele é um joker. E cada vez que sai um joker, o jogo para. Para e é aberto um leilão. Esse leilão é um leilão de um único lance por jogador e o primeiro jogador a dar o lance é o jogador seguinte. Portanto, neste caso, se este é o jogador ativo, será o jogador que aqui está que vai começar por dar o seu lance. Não são permitidos reforços, portanto, a última palavra será do jogador ativo e aquele jogador olha para um 6, é uma carta com uma relativa raridade e ele decide oferecer 3 moedas. Se ele não ganhar o leilão, o dinheiro é-lhe devolvido. Este jogador diz que não tem interesse naquele 6 e este jogador dá 4 moedas. Portanto, este jogador automaticamente pode recolher, ele já não vai ganhar este leilão. E o jogador à nossa esquerda tem a palavra final. Ele pode dar 5 e fica com a carta, ou pode simplesmente abdicar. Vamos acreditar que ele abdica, portanto, nós neste caso pagaríamos as 4 moedas e este 6, que é um 6 de qualquer cor, é a primeira carta da nossa coleção individual. Para que é que queremos cartas? Bem, cartas neste jogo são tudo. No final do jogo, os jogadores vão receber 1 ponto por cada carta na sua coleção, que corresponda à maior coleção, o maior segmento dentro de cada uma das cores. Vamos imaginar que o jogador, além deste 5, conseguia o 4 e o 3 e tinha também o 1. Ora, o 1 seria um ponto isolado, enquanto o 3, o 4 e o 5 seriam 3. Obviamente, ele vai optar por pontuar o 3, o 4 e o 5, consequentemente 3 pontos, e o 1 será uma carta que mais tarde até poderá ser utilizada como dinheiro. Já vamos ver como é que tudo isso acontece. Portanto, neste caso, o jogo parou para um pequeno leilão, o jogador volta à sua vez jogar, ele quer revelar uma carta, e vamos ver se tem um 6, e 6 e um 7 e 5, 12, portanto, rebentou. Quando os jogadores rebentam, automaticamente as cartas passam para um mercado comum. Vamos poder colocar um mercado comum aqui perto de nós, ao alcance de todos os jogadores, e os jogadores mais tarde vão poder comprar as cartas que vão para o mercado comum. Se houvesse cartas de moeda, todos os outros jogadores recebiam agora moedas, desde que não ultrapassasse o valor de 10 do seu espólio. Neste caso, o jogador rebentou, não há recompensa, ele recebe uma ficha de rebentar que vale 3 moedas. É agora a vez do jogador seguinte. Vai jogar aquele jogador, revela um 1, e o 1 não tem qualquer risco, porque o máximo é 9, portanto 1 e 9 são 10, ele está à vontade. Sai agora um 5 e com isto temos um 6 na mesa, que é exatamente a mesma situação do jogador anterior. Ora, até já saiu um 6, ele opta por revelar mais uma e saiu um 2. Não que isto seja muito vantajoso, porque não são da mesma cor, mas no início do jogo também não há assim muita probabilidade disso acontecer, mas aquele jogador olha para a mesa, vê 8 e ele diz, se me sair 3 ou mais, eu perco a minha jogada. Portanto, ele não quer que isso aconteça e ele opta por guardar estas cartas, iniciando assim as suas sequências, que sendo uma de cada carta, basicamente isto quer dizer que ele tem 3 pontos, nós teríamos 1, estes jogadores estariam em vazio de momento. Joga então este jogador, revela uma carta, sai um 3, ele quer continuar a revelar, sai um 6, isto já são 9, ele está neste momento ainda em maior risco do que o jogador que está ali em baixo, mas de facto temos aqui uma característica ainda surpreendente, ainda não saíram cartas de moedas. Ele arrisca mais uma carta, vamos ver o que acontece, um 5, portanto ele rebentou, vai também receber uma moeda de rebentar e estas cartas passam agora também elas ao mercado comum. Os jogadores podem, a cada vez que for a sua vez de jogar, vir ao mercado comum. Eles, ao irem ao mercado comum, pagam o número da carta em moedas. Se tiverem cartas que não gostem ou que já sejam como que repetidas, eles podem, em qualquer momento, gastar as próprias cartas. Cada carta vale uma moeda, não o seu valor numérico. Só tem o valor numérico para comprar. Mas, atenção, os jogadores só podem recolher cartas daqui da montra
quando apanharam as cartas de número, não as de moedas, na sua vez de jogar. No final do jogo há um turno extra para ir à montra, mas convém não esperar muito, porque a cada vez que se vai à montra só se pode comprar uma única carta. Chega agora à nossa vez, temos aqui um 4, vamos querer continuar a revelar. Um 2 é ótimo, dá uma boa ligação e temos aqui um 5 e um 6. Vamos arriscar mais uma, estamos com 6 tal como os outros jogadores. Agora já não vamos arriscar, não porque temos o 7, mas porque de facto esta combinação está muito apetecível e na nossa vez vamos querer apanhar estas cartas. Portanto temos um 4, temos um 2 e temos um 1. Joga novamente aquele jogador que iniciou a partida, ele recebe um 4, quer continuar a virar, sai um 3, isto dá uma soma 7, mas continuamos a achar todos muito estranho não saírem cartas de moedas e, portanto, ele quer mais uma. Este é um joker e neste momento de todos os jogadores nós somos quem quer mais. Porquê? Aquele joker é um joker de qualquer número azul, o que quer dizer que neste momento, se o jogo acabasse, nós íamos pontuar o 1 e o 2 azul e este 6, portanto, dizíamos que o 6 era de uma outra cor, portanto, tínhamos 1 e 2, 3 pontos. Mas se apanharmos este joker, podemos fazer com que ele valha por um 3 e neste caso acabávamos o jogo com 5 pontos. Aqui é importante dizer que os jogadores não podem apresentar mais do que um conjunto de cada cor, não podem também repetir números que já tenham apresentados noutros conjuntos, mas que há uma bonificação de 1 ponto, é o máximo que se pode obter quando apresentamos uma sequência completa de 1 a 9, que aí está, lá está, vai dar 10, vai dar 10. Ora, parámos para um novo leilão, volta a começar aquele jogador, ele simplesmente porque não quer que nós apanhemos, ele dá uma oferta de 2, sabendo que nós no máximo damos 1, claro, podemos acrescentar algumas cartas, mas neste momento ainda não temos nenhuma carta que não seja necessária para o nosso jogo. Este jogador, olha, é um joker e ele acha que 2 é pouco, vai dar 3, ele opta por dar estes, porque estes rebentam, aquele não contam para o tal máximo de 10, a última palavra é deste jogador, porque nós vamos simplesmente passar porque não temos dinheiro. Aquele jogador opta agora sim por pagar 4 e ficar com este joker. O turno dele continua e atenção, adquirir cartas joker não dá direito a irmos à montra de cartas que haviam rebentado no jogo. Continua a ser o turno dele, vamos virar mais uma. Sai um 6, rebentou. 3, 6, temos estas cartas aqui para crescer na nossa montra. Até já cá temos 2, 6. E este 4 vem compor, está aqui uma montra bem apetitosa de números cor de laranja. Joga aquele jogador ali em baixo, outro joker azul, vai dar-se início a um novo leilão. Aquele jogador pode perfeitamente apanhar cartas do mesmo valor quando é a sair da montra. Em cartas de compra ele não pode, portanto ele não vai poder adquirir este joker azul para juntar àquele. Ele só pode quando é da montra de cartas da sua própria em vez de jogar. Portanto, começa este jogador o leilão, ele vai oferecer 5 moedas porque é um joker e porque ele não quer que o jogador que está cá em baixo apanhe. Portanto, ele agora sabe que aquele jogador, se quiser ganhar o leilão, vai ter que acrescentar uma carta. Nós passamos, este jogador passa, este jogador, claro, não podendo fazer uma oferta muito simples, vai simplesmente passar e este jogador acabou de pagar 5 por este joker, quando anteriormente este jogador havia pago 4 cartas por uma carta muito, muito semelhante. Continua a ser a vez daquele jogador, sai um 5 rosa, não é muito apetitoso porque ele tem lá um, e agora sim temos uma carta de moeda. Vamos ver o que é que isto faz. Bem, primeiro que tudo, retira valor à sequência que está em jogo, ou seja, temos um 5, menos 1, neste momento o valor é 4. Isto quer dizer que se sair um 6, rebentaríamos e agora já não rebentamos. No entanto, atenção, a soma de moedas que os jogadores podem receber, também ela isoladamente nunca poderá ultrapassar 10, porque se ultrapassar também há um caso de rebentar. Vamos então ver o que é que acontece. O jogador quer revelar mais uma carta, 2, isto portanto é 7 menos 1 são 6, ele vai revelar mais uma, sai 6, voltamos a rebentar. Voltamos a rebentar, o que é que acontece? Estas cartas vão para a montra de jogo. Temos aqui já uma sequência completa de laranja. É caso para dizermos que se estivéssemos a jogar com um jogador fantasma, ele neste caso ia ganhar a todos os jogadores que estão em jogo. E aqui temos uma carta de dinheiro, uma carta de moeda. O que é que acontece a esta carta? Ela é descartada do jogo, mas todos os jogadores que não rebentaram vão ganhar uma moeda. Portanto, estes jogadores recebem uma moeda, o jogador que rebentou recebe 3. Os jogadores recebem uma moeda não porque alguém rebentou, mas sim porque era uma moeda que estava na mesa. Vai agora jogar este jogador. 2 é um número muito bom. Atenção a estas cartas. Valor máximo é 5. Sendo um valor máximo 5, quer dizer que neste momento não temos qualquer risco de rebentar. Revelamos um 2, continuamos sem risco. É um 0, ótimo. Um joker de cor verde. Ele dá origem a um leilão independente.
Vamos começar nós, olhamos ao valor dos outros jogadores, damos 2 moedas. Este jogador quer dar 4, aquele jogador ali em baixo opta então por dar 5, ele até já tem uma carta verde, paga 5 e apanha este joker, que neste momento é automaticamente como que valendo 1 ponto, porque ele pode valer um 4 ou um 6. O jogo continua, não há qualquer risco para o jogador que está a jogar, que é este jogador aqui. Sai um 3, agora sim começamos a ter algum risco, porque 5 menos 2 são 3. Portanto, se sair 8 ou 9, este jogador rebenta. Sai 6, é excelente, são todas da mesma cor. Este jogador vai optar por recolher, portanto, ele recolhe, fica com o 2, o 3 e o 6. Todos os outros jogadores automaticamente vão receber 2 moedas. Porquê 2 moedas? Porque é o valor que está na mesa e isto só não acontecia se com as 2 moedas ou antes das 2 moedas algum dos jogadores assumisse um total de 10. Atenção, os jogadores, por exemplo, se nós tivéssemos 9, recebíamos uma, a outra não poderíamos receber. Vamos concluir então a segunda ronda, é a nossa vez de jogarmos. Temos um 6, claro, tem muito risco, mas é uma carta verde, ainda por cima um número que não nos interessa assim tanto. Revelamos outra, um 2, já é 8. Isto já pode dar que pensar, mas queremos arriscar e vamos girar mais uma. Sai um 6, rebentamos, recebemos uma moeda branca para o nosso espólio. Estas cartas vêm para a disponibilidade. É claro que no momento em que este jogador apanhou as cartas cor-de-rosa, ele poderia ter optado por comprar uma carta aqui da nossa montra de cartas que haviam rebentado, mas claro, numa fase muito inicial do jogo, os jogadores não sabem se vão conseguir recolher esses números ou não e, portanto, ainda é um pouco que precoce. De qualquer das formas, recordar que as cartas 7, 8 e 9 só há uma de cada uma no baralho, mas também não temos dessas cartas aqui na montra, portanto todos estes números há pelo menos 2 vezes. Quando a pilha não tem mais cartas, o jogo termina. Há depois uma ronda extra para cada jogador ir ao mercado comprar uma carta e depois são feitas as contas. Ora, já simulámos toda a partida, todos os jogadores já tiveram a oportunidade de comprar a carta que o dinheiro que tivessem pudesse comprar e desse mais jeito à sua coleção. O dinheiro que sobra serve unicamente para desempate entre cada um dos jogadores. Estas são as cartas que sobraram no mercado. Esta é a nossa pilha de descarte. Vamos agora ver quantos pontos fez cada jogador, começando naquele que foi o jogador inicial da nossa partida. Ora, uma carta de cor rosa é 1 ponto. Aquelas, portanto, 6 ou 1 são coleções independentes. Aqueles não vão render nada. Também nos aconteceu este 2. Vamos somar os pontos. Portanto, 1 mais 1 são 2. Aqui é equivalente a um conjunto azul, portanto, são 2 números seguidos, isto vale por um 8, são mais 2 pontos, tem 4. 1, 2, 3, 4, 5 e aquele é um 6, portanto, são mais 6 pontos. 4 e 6, 10 pontos para o jogador à nossa esquerda. Aí em baixo, o jogador quase que fazia um conjunto de laranjas, também não ficou muito longe no verde, mas não conseguiu fazer nenhum deles. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto, na verdade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas, 13 pontos. Mais 2, isto é um 1 e um 2, aquela era um 6 e esta era outro 6. Portanto, são 7 mais 6, 13 pontos, mais 2, 15. E aqui temos um 4, 3, 2, 1, que vai fazer com que o jogador, além dos 15, chegue até aos 19 pontos. Portanto, 10, 19. Vamos ver aqui à nossa direita, temos uma sequência completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 e 1, 9. Como é uma sequência completa, tem 1 ponto de bonificação, vale 10. Temos aqui mais 2, supostamente da cor verde, portanto são mais 2, 12. 1 e 2 laranja, 14. E 4, 13 e 2 azul, são mais 3 pontos, 17. Portanto temos 19 sem sequência, 17 com sequência completa e 10 pontos. Vamos ver o nosso jogo, também não está muito famoso. 4 azuis, depois 6, 5, 4, 3, 2, 1 verdes, são 6 cartas, 10. Mais 3, 2 e 1 são mais 3, 13 e 4, 3 e 2 chegámos aos 16 pontos. Portanto, resultado final 10, 16, 17 e o vencedor, o jogador que fez 19 pontos. Em caso de empate, agora sim íamos ver as moedinhas que sobraram a cada jogador. Lá está, estas valem 3. Quem tiver mais moedas na sobra será, de entre os jogadores empatados, declarado o vencedor. Para uma nova experiência de jogo, o manual sugere a variante rebentada. Na variante rebentada, quando há, de facto, um jogador que rebenta, ele pode optar por abdicar da moeda branca de valor 3 e, com isto, ele ganha o direito a ir ao mercado comprar apenas uma carta. Esperamos que tenhas gostado deste tutorial. Se foi o caso, comenta, deixa o teu like, partilha o vídeo. Se ainda não subscreveste a Devir TV Portugal, é
esta é a altura para o fazeres. Quanto a nós, voltamos a ver-nos no próximo conteúdo, mas até lá, boas jogatanas para ti!